Número 1. Falácia de ambiguidade. Quando se tira partido da ambiguidade do sentido de uma palavra para promover uma conclusão que está, colocamos assim, longe da narrativa inicial do seu oponente. 3 palavras aqui para você repensar. Autoridade, radicalismo e isenção. 3 exemplos aqui que podem ser utilizados para se fazer uma retórica indevida, um processo erístico, uma distorção do argumento do seu oponente. Autoridade, ela pode significar alguma coisa boa, mas dentro de uma certa contextualização pode ser algo muito ruim. Para a escola de Frankfurt, a autoridade significava algo extremamente maléfico no sentido de que represente um autoritarismo, no sentido em que represente uma arbitrariedade, ok? E até mesmo a inibição da educação do jovem e da criança. No caso de autoridade para uma escola militar, por exemplo, é exatamente o inverso. É necessária autoridade justamente para se educar. E se há frutos nisso, então a autoridade é algo bom. A autoridade pode ser, de fato, independente das narrativas ideológicas, algo bom e algo ruim? Sim. Por quê? Porque é um termo ambíguo. Assim o é também o conceito, como eu dei o exemplo aqui, de radicalismo e de isenção, que nós vamos tratar daqui a pouco. Segunda falácia, generalização apressada, quando se extrai uma conclusão de uma amostra atípica. Se alguém da direita comete um erro, toda a direita é errada. E assim vale também para outros ramos ideológicos. Terceiro, falso dilema, quando a resposta a um problema se limita a apenas 2 caminhos. E mais ainda, quando está evidente que uma terceira via é o mais adequado. A ideia de falso dilema é muito comum porque ela tem um poder ilusório na mente, principalmente do militante. Porém, vocês vão perceber no decorrer desse vídeo que eu não sou contra se fazer militância, porque eu não estou idealizando política e achando que as pessoas vão aderir a uma razão pura, certo? E se esquivar dos seus projetos, às vezes, muitas vezes, até patológicos, né? De pressão. Quarto lugar, falácia da supressão de dados. Quando você fala de algo e ignora os dados mais fortes, e que, ao serem considerados, motivariam uma conclusão ou apelo distinto. Você tem, por exemplo, o caso do Flávio Bolsonaro. Alguns direitistas falam do assunto, mas não tocam nos pontos mais cruciais, nevrálgicos, o que geraria um certo problema. Então, eles nivelam a questão. No entanto, eu não estou dizendo que o Flávio Bolsonaro é culpado, porque eu não posso dizer que alguém é culpado na medida que ele sequer foi julgado. Só que, como que ele vai ser julgado se não pode sequer investigar o sujeito? Pense nisso. Falácia da pictografia descontextualizada. Quando se tira a conclusão de algo apenas por imagem. Isso aqui aconteceu muito nas eleições de 2018 e no decorrer de 2019, porque a briga continuou, né? As ideologias aparecem agora manifestas na internet, com variados grupos, variadas opiniões e variadas falácias. E essa aqui é uma delas. Por que pictografia descontextualizada? Porque você pega uma imagem que é, na verdade, um recorte da realidade, assim como um vídeo é um recorte da realidade, e você desconsidera toda a contextualização que está ali para dar a sua própria narrativa em relação à imagem. Ou seja, você usa o recorte, mas não o contexto. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine que alguém tirou a foto da sua vizinha e nessa foto aparecia ela transando com um carteiro. Que coisa esquisita, né? Suponhamos que ela fosse casada, fosse mãe e tivesse uma família enorme, mas mesmo assim isso aconteceu. O que você pensaria desta mulher? Algo bizarro, né? É um escândalo moral isso daí. O que acontece é que, de repente, você descobre que o contexto daquela imagem é que ela tinha sido estuprada pelo suposto carteiro, certo? Ou seja, um novo elemento que contextualiza aquela imagem te dá uma noção completamente distinta do que estava acontecendo. Portanto, você não pode tirar julgamentos efetivos, certo? Apenas por uma imagem. Há de se considerar também o contexto. Claro que determinada imagem ou outra pode te dar uma alusão de um determinado contexto. Mas ainda assim é necessário a gente sempre nos reportarmos também ao que aconteceu, ao que está ao redor da imagem, que é o recorte, certo? Outro exemplo que aconteceu, e deixando claro aqui que eu sim aceito o fato de que o Lula é um criminoso, que o PT cometeu muitos crimes, isso aí a gente está cansado de saber, não nego, óbvio. Mas ocorreu uma falácia com o Lula, que é interessante a gente pontuar aqui,
na medida em que a direita pegava uma imagem dele, onde ele estava dando um sorriso meio amarelo, quando diante da ida, né? Ele estava indo, na verdade, ao enterro do neto dele. Aí ele deu um sorriso ali e o pessoal disse que, olha como ele é um psicopata, pegamos uma foto do Lula rindo no enterro do neto. Olha só, isso não prova necessariamente que o cara seja um psicopata e que ele não estivesse sofrendo pela morte do neto. Eu até acho que ele sim pode ser um psicopata, que de fato ele pode não ter sofrido na morte do neto, que ele pode ter feito palanque para ele nesse enterro, não só nesse caso, mas no caso da esposa dele que também morreu e do irmão dele que também morreu. Tudo isso pode ser verdade, não estou negando. Mas o que eu estou dizendo é que a foto mesma não prova isso. E aconteceu também com o Bolsonaro, essa falácia. Quando pegaram lá alguns garotos que estavam fazendo assim, né? Dando a ideia de que talvez aquilo representasse uma juventude hitleriana que apoiava o Bolsonaro. Bom, mas isso está escrito ali na legenda da foto? Não. Você tem um contexto da imagem? Também não. Então como você pode provar que aquilo que você está vendo significa exatamente a interpretação que você dá? Porque a foto não deixa de ser também, de certo modo, um símbolo. E fica a cargo de quem está vendo a imagem fazer a alegoria da imagem, da interpretação que ele quer para aquilo? Será que o contexto não é importante? É importante. Portanto, falácia da pictografia descontextualizada acontece tanto com a direita quanto com a esquerda. Eu gostaria que você tomasse cuidado com isso. E esse vídeo, na verdade, para quem acompanha o meu canal, obviamente, serve como um norte para você avaliar essas coisas, verificar o que é falácia e o que não é, o argumento que é válido ou não. Claro que isso aqui é só uma introdução, você tem que buscar, se aprofundar e estudar mais. Falácia da lealdade irrefletida, onde lealdade implica o sacrifício dos retentores. Eu falei retentores porque eu estou fazendo uma série de vídeos sobre sacrifícios de sangue desde a antiguidade, tem uma pegada mais historiográfica, e é um assunto que eu tenho gostado muito de estudar. E o que eu tenho percebido é que a prática de sacrifício de retentores, que era, no caso, o fato de um escravo ou servo morrer junto com o seu senhor, quer dizer, o rei morreu. Então, para não ir sozinho para o mundo do além, ele vai levar os seus escravos que estão muito saudáveis, mas aí eles se suicidam por livre e espontânea vontade, ou são obrigados a morrer, depende também da ocasião, do momento cultural, temporal de cada civilização e da própria civilização em si. Isso aconteceu na China, aconteceu no Egito, aconteceu na Mesopotâmia, aconteceu entre os celtas e diversos grupos, demonstrando que era uma prática recorrente na antiguidade, ok? E por que eu estou dizendo isso? Isso tem a ver com uma lealdade irrestrita, mas ao mesmo tempo, trazendo isso para o contorno do nosso mundo pós-moderno, tem a ver com uma lealdade irrefletida. Será mesmo que você tem que ter uma lealdade a tudo e a todos de modo irrefletido? Eu sou totalmente contra isso. E ainda mais, eu acho que isso é uma falácia. Olha só. Onde a lealdade implica o sacrifício dos retentores. É só um exemplo hiperbólico, ok? A verdade passa, no caso aqui, agora trazendo para o contexto da modernidade, passa a ser a personalidade daquele arauto que você segue. E aí você o faz de modo irrefletido. Esse é o problema. Não sou contra, obviamente, a lealdade em si. Mas aqui também há, de novo, ambiguidade. Será que sempre lealdade vai ser bom, mesmo quando você não reflete naquilo? Então podemos elogiar a lealdade dos petistas ao Lula? Fica a pergunta aí para você, que diz que lealdade tem que ser restrita. Se lealdade tem que ser restrita, ela é independente do agente. Se ela é independente do agente, eu devo então, caros direitistas, puristas, elogiar a lealdade dos petistas em relação ao Lula? Respondam para mim, por favor. Quando a verdade passa a ser uma personalidade e não a coisa mesma. É um problema. Eu fiz um vídeo aqui sobre Ortega y Gasset, circunstancialismo e perspectivismo. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo, caso não tenham visto ainda, onde eu traço algumas noções muito interessantes por parte tanto do Nietzsche quanto do Ortega y Gasset. É bem interessante. E melhor ainda, gostaria que vocês lessem a obra do Gasset, referente a Meditações de Quixote, que talvez seja até melhor do que assistir o meu vídeo, né? Bom, outro ponto. Para alguns, isso é ser como ensinam as seitas. Ainda estou falando da falácia da lealdade refletida. E para outros, isso é uma suruba intelectual. E, nesse caso, a ideia de militância, de defesa, de lealdade, acaba se tornando uma suruba, do ponto de vista, nem digo intelectual necessariamente, mas psicológico. Porque a guerra política, ela não é uma guerra de razões, ela é uma guerra muito mais psicológica do que qualquer outra coisa, né? Não está só no âmbito cultural, infelizmente, mas está no âmbito de se ganhar a alma das pessoas. Dualismo ingênuo.
Sétima falácia. Se a esquerda apoia algo, a direita deve necessariamente fazer o oposto. Mas será que é assim mesmo? Será que você não tem que considerar as circunstâncias? Porque pode ser que haja coincidência, por conveniência, um esquerdista defender algum ponto onde a direita já defende, ou o inverso. Né? Isso é um mundo real? E de repente você acha que tudo se vincula não à contingência, mas apenas à ideologia. É uma conversa fiada, se você não percebeu ainda. E aí eu coloquei aqui, eis uma histeria, pois a obsessão aqui é a resposta ao seu antagônico, e não ao tema em si. Você está obcecado por responder aquele que é contra o seu grupo. Então, tudo na vida, aparentemente, nessa obsessão, óbvio, que é quase patológica, se restringe à direita e à esquerda. Acabou a humanidade, acabou o indivíduo, tudo é isso. Porque tudo agora passa a ser política. Ora, se tudo passa a ser política, essa não é a exata narrativa do comunismo, do stalinismo, do nazismo e do fascismo, onde tudo é política, onde todos são culpados, onde todos são traidores. Mas eu digo para você que, além de você ver tudo isso como política, para quem está sóbrio, porque não está dentro dessa esfera de pensamento vicioso, está vendo vocês como histéricos. Olha que coisa interessante para você parar e pensar. Dualismo ingênuo, a gente já falou aqui. Vamos falar agora do oitavo, né? Falácia do agente suspeito. Tome nota primeiro da diferença de fato e valor. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre fato. O que é um fato? Bom, do ponto de vista filosófico, é algo bem complexo. Eu tentei abordar isso ali, à luz da análise que o filósofo Nicola Bagnano faz do tema. Mas é extremamente complexo a questão. Em síntese, eu poderia dizer que é uma relação recíproca entre hipótese e provas, tá? O fato em si, ou vamos colocar assim, a teoria científica. A teoria científica, ela não é só indução, ela não é só empirismo, e nem pode ser-lo. Ela depende também de hipóteses. Mas tem que haver uma relação recíproca nisso aqui, né? Entre a teoria e a comprovação do ponto de vista experimental. Então, o fato em si, ele representaria essa relação recíproca. Podemos dizer hipótese e provas. Né? Resumindo a questão, isso é muito mais complexo do que eu estou falando agora. Mas resumindo a questão, o fato poderia representar isso. É a coisa mesma, mas não é só o fenômeno, né? Porque muita gente confunde fato com fenômeno. Mas de repente o fenômeno, que é aquilo que aparece, não representa a coisa em si. Eu posso olhar para o céu e ver o céu se movendo. Mas o fato é que o céu se move? Não necessariamente. A ciência diz que quem se move é a Terra. Tá entendendo como uma coisa não é tão simples assim? Bom, mas e o que é o valor? O valor é a intencionalidade, uma relação também recíproca, entre intencionalidade e julgamento, para que você tenha uma noção daquilo que é certo e errado. Quer dizer, os juízos. Então, no caso do fato, você está lidando com o que é verdadeiro ou falso. E no caso do valor, você está lidando com o que é certo ou errado. Por que eu estou falando isso? Porque essa distinção é fundamental para a gente tratar sobre a falácia do agente suspeito. Veja só, se o diabo disser que 1 mais 1 é 2, o cálculo deve ser desconsiderado por causa do agente? Fica a pergunta para você. 1 mais 1 é 2, é 2. Mas quem disse foi o diabo. E agora? Bom, independente de quem diga, o fato não necessariamente está vinculado ao agente. Então, sim, 1 mais 1 vai ser 2, mesmo que o diabo diga. Ok? Mas se de repente quem diz isso não é o diabo, mas é a esquerda. E aí, o que você faz? A esquerda é pior que o diabo. Será? Eu estou usando aqui, do ponto de vista religioso mítico, o ser mais maligno possível. Né? Então, para que você tenha a amplitude, por conta dessa hipérbole, da questão. Olha só. Vamos tomar o exemplo aqui da Rede Globo e do Bolsonaro, do que aconteceu recentemente. O Bolsonaro ficou muito puto e eu acho que ele ficou com razão contra a Rede Globo por denúncias que eles fizeram a respeito da possibilidade dele estar envolvido com o caso da Marielle Franco. Há coincidências que eu não posso negar. É muita coincidência que o bandido more no condomínio ali do presidente. Mas isso não prova que ele seja culpado, que ele esteja envolvido nessa trama. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de um julgamento, de um tribunal, há necessidade de você ter muitas provas para poder culpá-lo quanto a isso. E o que a Rede Globo fez foi trazer uma reportagem do ponto de vista de um fato. Bom, estou mostrando para vocês aqui o fato. O fato é que, realmente, o porteiro, eu vou até deixar a imagem do porteiro aí para vocês.
Isso é só uma galhofa, tá? Lógico que o porteiro não era o Haddad, né? É só uma brincadeira. Mas enfim, consideremos então que o porteiro de fato, né, disse isso. Ele pode ter mentido, ele pode ter falado a verdade, porque ouviu alguém, ou pode ter se confundido, ou pode ter assinado sem ter percebido, e caído numa artimanha, que na verdade tinha por intenção atingir, na verdade, o presidente. E pode ter acontecido N coisas, né? Mas o que acontece, meus caros amigos, é que a Globo, além de demonstrar isso como se fosse um fato, e de trazer todos os meandros da questão, ao que parece, a intencionalidade deles, e aí a gente está julgando o valor da reportagem e não o fato da reportagem, tinha a intenção de atingir o presidente da República. E não é, assim, mistério nenhum de que a Globo sempre quis atacar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro sempre se colocou contra a emissora. Então faz sentido que a guerra seja mais cuidadosa, certo? E que eles não venham a deflagrar completamente. Olha, o Bolsonaro estava sendo envolvido. Mas venham fazer isso de uma maneira muito sinuosa, né? O que dá a ideia de artimanha, né? De astúcia, no sentido de que está imprimindo na população de que o presidente realmente é culpado, né, por estar envolvido nesse esquema. Bom, e o que acontece aqui? Se a Globo diz que 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 continuará sendo 2, independente do agente. Pode ser a Globo, pode ser o diabo, pode ser qualquer um. Agora, o que acontece é que isto também não implica que o agente passe a ser bom, veja, por meramente admitir uma verdade que lhe seja conveniente. É verdade que o porteiro disse tal coisa, supostamente disse, ou foi orientado, enganado para tal, mas aquilo está registrado. Mas também é fato que o Bolsonaro não estava naquele local, naquele dia, porque ele estava em Brasília, não no Rio de Janeiro. Isso também é comprovado. Então, na medida que eles coloquem as duas questões, mas enfatizem uma mais do que a outra, certamente há uma manipulação aí. Então, o fato deles dizerem que 1 mais 1 é 2, devemos aceitar o fato. Mas, do ponto de vista de se verificar o valor da reportagem, isso pode ser contestado. Podemos achar que isso aí teve intencionalidade de atacar o presidente da República. Mas isso aqui, da falácia do agente suspeito, vale tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para a mídia em geral. Todas essas retóricas valem para eles. Né? Retórica não, erística, prefiro chamar de erística. Falácia do agente incauto consiste em invalidar um argumento, dou um exemplo aqui, por se pronunciar uma palavra erroneamente. Né? Ou seja, pelo fato do sujeito não demonstrar um traquejo intelectual, então você logo desconsidera aquilo que ele está falando, porque, do ponto de vista da performance, ele não é bom o bastante, ainda que esteja falando a verdade. Só que, de novo, o fato depende do agente. O agente pode ser burro, o agente pode ser maligno, o agente pode ser até o diabo, pode ser qualquer coisa. Mas o fato de que 1 mais 1 é 2 vai mudar por causa da incapacidade do agente ou da maledicência deste mesmo agente. Fica a questão. Para quem repudia determinadas figuras, até intelectuais do Brasil, e não considera de que em um ponto ou outro ele possa estar falando a verdade, certo? Falácia da analogia gramatical, por composição ou por divisão. O predicado é erroneamente transportado da parte para o todo. Bom, e por divisão é o contrário. O predicado é erroneamente transportado do todo para a parte. Um exemplo clássico disso, que está no meu vídeo sobre falácias, mais completo do que este aqui. Esse aqui eu só estou fazendo uma vinculação com política para dar um contorno assim mais, um conteúdo maior a esse vídeo. Mas o exemplo é o seguinte: um exército de homens fortes é necessariamente um exército forte. Pense nisso. Será mesmo que sempre um exército de homens fortes, fisicamente falando, será um exército forte, propriamente dito? Não. Uma coisa não tem relação com a outra. Pode ser que um exército seja constituído por homens fortes, fracos, altos, baixos, magros, gordos, enfim, burros, inteligentes. Mas a maneira como esse exército está alinhado estrategicamente é que vai fazer ele ser forte, e não o indivíduo que compõe o exército. Por quê? O todo sempre será maior e além da parte. Okay? E assim, no caso da falácia da analogia gramatical por divisão, é só você fazer exatamente o oposto. O argumento ad populum, apelo ao povo, estratégia do populismo. Cito aqui para vocês um pensador estrategista da direita norte-americana, Steve Bannon, que
Alguns dizem que teve uma relação muito próxima. Na verdade, de fato, a gente sabe que isso existiu, uma relação, não sei se foi profunda ou se foi superficial, entre os filhos do presidente Bolsonaro, principalmente o Carlos Bolsonaro, e Stephen Bannon. Steve Bannon, para quem não sabe, foi responsável pela campanha do Trump. Ficou algum tempo ali depois que o Trump ganhou as eleições, mas depois foi meio que expulso. Eu até aconselharia vocês a lerem alguma coisa sobre a biografia do Steve Bannon, que demonstra que ele tem algumas frases um tanto obscuras. E parece que ele também, talvez, eu não vou enfatizar isso aqui muito, porque eu não sei se é verdade ou não, mas me parece, até do ponto de vista bibliográfico, que ele tem alguma relação com esses pensadores esotéricos aí, tão famosos e tão ligados aí à figura do Olavo de Carvalho, que no caso do Bannon seria Julius Evola, René Guénon. Claro que o Julius Evola e o René Guénon são tradições um pouquinho diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, são autores estudados que têm vínculos também com política, mas, ao mesmo tempo, com o pensamento esotérico. E não como tornando o esotérico que é algo pejorativo, né? Esse é um outro tema, não vou entrar no assunto aqui, mas eu tenho um vídeo falando sobre isso. Mas o que acontece é que Stephen Bannon, além disso, ele tem pautas muito similares, né, à direita bolsonarista. Como a questão da defesa de Israel, que eu, sinceramente, sou até propenso a essa ideia, dentre outras. Mas o que acontece é que o Bannon, ele tem dinheiro, né? Ele é um cara que, não sei se o patrimônio dele chega a ser de um Jorge Soros da vida, mas é um cara que tem muita grana, muita influência, e é vinculado ao populismo, que a gente acabou de citar aqui. Então, diferentemente de um Olavo de Carvalho da vida, ele tem dinheiro, e ele tem uma estratégia que se dá numa relação virtual entre comunidades, seja no WhatsApp, Facebook, ou seja, é um estrategista moderno e é de direita e defende pautas que são, ao mesmo tempo, reativas, também revolucionárias. Por isso que muitos fazem a distinção de Bannon para o Russell Kirk, por exemplo, da vida, né? Porque o Roger Scruton. Roger Scruton é um conservador, Steve Bannon é um revolucionário, só que um revolucionário reacionário. É um reacionário, na verdade, que pode representar uma revolução contra outra revolução, tá? Da ideia, então, de revolucionário. Não revolucionário propriamente dito, no sentido de um burguês francês, né, ou de um leninista, mas uma reação contra algo que já está instalado no mundo, não só no Brasil ou nos Estados Unidos, mas no mundo, e por isso eles têm que fazer uma revolução contra a revolução, certo? Mais ou menos nessa pegada. Então, e aí o que eles fazem? Usam de populismo, o mesmo populismo que existiu no século XX, à torta e à direita, em várias ideologias, seja de direita ou de esquerda. Não podemos negar que ele é populista. Que parece que fizeram do Trump e aqui no Brasil do Bolsonaro populistas similares ao Hugo Chávez, a um Lula da vida, né? Não tanto necessariamente a figuras endeusadas como Hitler, Stalin, óbvio, mas chegam no nível do mulismo, porque agora nós temos de fato bolsonarismo. E não podemos negar que o populismo está presente no governo Bolsonaro também. Isso é bom? Isso é ruim? Depende da maneira que está sendo aplicada e depende do nível de histeria desses tais bolsonaristas que a gente vai avaliar daqui a pouco. Confusão, 12ª falácia, confusão de ênfases e prioridades. Ou seja, confundir questões circunstanciais com questões fundamentais. Às vezes vemos erros circunstanciais e periféricos, e acertos fundamentais. E às vezes vemos acertos periféricos e erros fundamentais. E aí é preciso que você faça a diferença entre o que é essencial, fundamental, e o que é circunstancial. Porque se você não fizer isso, você vai cair numa falácia de tentar responder um argumento que você julgue errado por não se dar conta do fundamento deste mesmo argumento. Outro ponto, 13º argumento ad misericordiam, quando se procura comover o ouvinte, veja, para encobrir críticas pontuais. A gente ainda vai falar da diferença de crítica e ataque, que é fundamentalmente importante, até porque o conceito de crítica ele pode dar a ideia de um processo analítico, pode dar a ideia de uma censura, né, arbitrária. Bom, mas que tipo de crítica, portanto, se está fazendo ao governo Bolsonaro? Isso é importante diferenciar, porque você não pode colocar tudo no mesmo saco de gato. É algo baixo e, ao mesmo tempo, demonstração de pura ignorância, né? Então, quando você fala de um argumento ad misericordia, eu dou aquele exemplo do vídeo do leão e das hienas, do Bolsonaro. Eu não sei se foi o Bolsonaro que postou esse vídeo, ouvi alguém dizendo que foi ele mesmo que postou, mas obviamente não foi ele que fez, né, claro. Mas depois se arrependeu, né, porque a questão do Supremo Tribunal Federal é muito ambígua, né, porque ao mesmo tempo que você tem que respeitar a instituição do Supremo, você não vai respeitar aqueles que estão representando essa instituição, né, que são canalhas que querem pôr aí a ideia de uma liberdade em segunda instância. É um negócio bizarro.
Então, ao mesmo tempo que o Bolsonaro pede desculpas por conta desse vídeo ao Supremo Tribunal Federal, que era uma das hienas, eu fico me perguntando, mas ele pediu desculpas aos representantes do Supremo Tribunal Federal ou à instituição em si? Isso não está muito claro. Porque se foi a instituição, bom, por que ele postou então uma coisa, né? Será que ele não está enxergando? Se foi em relação aos representantes dessa instituição, que são calhordas, então aí nós temos um grande problema, porque isso implica que talvez o Bolsonaro esteja com o rabo preso ali com esses caras, sabe-se lá por quê. Isso é uma ilação. E uma outra coisa que eu vou falar aqui é a diferença de ilação e fato. São coisas bem diferentes, a hipótese e o fato. Eu estou lançando aqui a hipótese, não o fato. Então, você não pode usar de argumentos emocionais ao ponto de chegar a um nível de pieguice, né? Aquela ideia daquilo que é piegas, simplesmente para ofuscar críticas pontuais. Se você faz isso, você caiu no argumento ad misericordiam, que é uma grande falácia. Eu não vou nem falar do argumento ad hominem aqui, porque vocês já sabem, né? Então nem precisa citá-lo. 14º, falácia do radicalismo mentiroso. Nem sempre o que é radical é falso ou errado, e nem sempre um radical fala mentiras. É aquilo que eu disse, o radicalismo também é um conceito ambíguo, assim como é a ideia de autoridade. Radicalismo, bom, vai depender da circunstância, do momento, do contexto, e mais ainda, da contingência. Se um ladrão entra na sua casa, você vai ser moderado ou você vai ser radical? Bom, vai depender da circunstância também, né? Se o cara estiver armado e você não, você vai tentar ser moderado, né? Do contrário, se ele está prestes a matar alguém da sua família, você jamais vai ser moderado. Então, é uma questão de proporcionalidade, que eu reconheço, devo isso aqui ao Olavo de Carvalho, né? Esse conceito de proporcionalidade que ele aborda muito no livro dele. Embora, infelizmente, esteja muito decepcionado com várias falas do Olavo de Carvalho, por achar que ele ele se tornou uma outra pessoa, talvez por conta de inúmeras críticas. Eu não sei ao certo, eu não vou querer fazer ilações aqui sobre ele. A pessoa dele não está aqui em debate para mim, sabe? Eu simplesmente só discordo das pessoas que ele coloca no canal dele para falar, terraplanista, um monte de gente ali que é triste, cara, é triste de ver por que raios ele caiu nesse tipo de contextualização, né? Bom, essa falácia do radicalismo mentiroso, que dá a ideia de que nem sempre radical é ser errado, cai naquela coisa da direita purista, certo? Por exemplo, o radicalismo e o puxa-saquismo que você vê de muitos bolsonaristas para com o seu presidente não implica que não haja de fato um conluio da esquerda e que não haja de fato uma possível... Por São Paulo a gente sabe que existiu, o próprio Lula admitiu isso. Mas que não podemos negar a articulação que há no Fórum de São Paulo, nas ações da esquerda, e o quanto isso pode ser realmente profundo na América Latina, em relação a esquemas, a estratégias e às ações. Quando você vê que na Argentina, novamente a esquerda tomou o poder. Me parece que o fato deles serem radicais, exagerados e usarem de heurística, muitas vezes, não implica em que isso aqui seja mentira. Tá? É nesse ponto que eu quero dizer. Outra questão, a falácia da crítica como estando no mesmo pé de igualdade do ataque. Já expliquei para vocês que crítica pode significar um monte de coisas. Há, de novo, uma ambiguidade aqui. Criticar e atacar são coisas muito distintas. Depende da intencionalidade do agente. Pois envolve esse contexto. Eu, particularmente, não me lembro de ter visto um presidente no mundo que não sofresse ataques e críticas. Todo presidente sofre isso. É claro que há um estopim aí. Há um nível que você vai ter que suportar isso ou não. Por isso, acho que o Bolsonaro... Não estou entrando no mérito da fala do Bolsonaro nessa última live, sobre a Rede Globo. O que ele falou ali, se está certo ou errado, ele estava extremamente nervoso, muito puto, né, com a Rede Globo. Mas foi uma ação legítima diante de uma acusação infame, né? Porque não é todo dia que você é acusado de ser um assassino. Você é uma pessoa pública. Muito bem, vamos continuar porque eu tive que parar o vídeo aqui.
A câmera deu problema. Mas vamos lá, vamos continuar então. Eu estava falando da 16ª falácia, que é a falácia do messianismo. Tá? Dizer que somos importantes e únicos não significa que somos insubstituíveis. Assim, essa narrativa do único sábio, do único guru, do único messias, né, daquele que tem a resposta para tudo, é mais uma forma de culto à personalidade do que uma realidade mesma, certo? Porque a gente tem que considerar que na medida que você se dedica a uma determinada disciplina, outro se dedicou a uma outra. E, portanto, a síntese que se faz disso é o agrupamento de capacidades, e não necessariamente que um deva ir contra o outro. Eu posso me valer de um Carvalhosa da vida e também de algumas narrativas de um grande filósofo, né? E não necessariamente eu tenha que me abster de um ou outro, e de achar que este um tem todas as respostas. Isso aí é um negócio que não faz o menor sentido, né? E do ponto de vista do presidente, tem até uma situação engraçada, né? Porque no mês de maio, não sei se era maio ou março, não me lembro bem, mas disseram que em determinado mês, no começo do ano, no primeiro semestre, o Messias judeu apareceria em Israel. E aí, a comunidade ortodoxa dos judeus, claro, os judeus mais ferrenhos, né, ficou polvorosa esperando a manifestação desse Messias, porque um determinado rabino disse isso. E aí, quem que me aparece em Israel? Bolsonaro, cara. Então, se o Messias for o Bolsonaro, olha, ele tem Messias no nome. Agora, o que acontece, e aí a gente sabe que o Bolsonaro ele foi chamado de anticristo, de fascista nazista, com as coisas extremamente absurdas, né? Mas agora, daqueles que o elogiam viciosamente, enquanto há um vício na crítica, estão dizendo que ele é o Messias mesmo, né? Pode ter gente que esteja acreditando nisso aí, não sei, tem louco para tudo. Olha, por exemplo, esse link aqui sobre alguém que diz que agora temos que ter 5 políticos de estimação. Eu sei que isso aí é uma pessoa que pensa por si mesmo e tal, o que obviamente está errada, e que nem todo direitista vai concordar com isso aqui, né? Eu, por exemplo, não concordo. Mas você vê que a coisa está ganhando contornos por causa da inflamação de certos arautos da direita aí com esse tipo de discurso. Então, o messianismo político, tinha que comentar, eu sempre fui contra essa palhaçada, isso aí faz o menor sentido do ponto de vista pragmático, né, do que uma sociedade realmente precisa. 17º, pergunta de questão múltipla, implica em emparedar o oponente, tornando suas respostas positivas ou negativas, sendo elas comprometedoras. Por exemplo, se eu chegar para você e perguntar assim, quando é que você vai parar de ser um isentão, apontando o dedo, né, para sua cara? Se eu disser, eu vou parar ou não vou parar, positivo ou negativo, sim ou não, eu vou me comprometer, de qualquer forma. Então é uma típica retórica no sentido de colocar o seu inimigo na parede. Isso pode ser até válido se comprovado for que tal tem uma atitude que seja realmente criticável. Por exemplo, um cara que foi comprovadamente pego levantando as calças, né? Alegoricamente falando. Ou seja, eu posso perguntar para um político lá em Brasília, quando é que você vai deixar de roubar em Brasília? Uma vez que esteja comprovado que ele tenha feito tal coisa. É uma retórica, mas não necessariamente falaciosa. Mas pode ser falaciosa, se você usa isso com todo mundo, arbitrariamente. E de uma maneira burra, né, para não dizer outra coisa. Falácia do equívoco. 18º. Ocorre quando a conclusão de um argumento depende de uma ou mais palavras serem usadas com 2 sentidos diferentes. Ou em saltos lógicos, arbitrários, ou, né, na medida da diferenciação que é ignorada das próprias palavras. Por exemplo, o Bolsonaro é inapto em economia. Logo, não pode ser presidente. Mas será que uma coisa tem necessariamente algo vinculado à outra? Seria interessante se ele fosse apto em economia, mas não é. Mas isso não implica que ele não seja ou não consiga ser um bom presidente. Mas do ponto de vista aqui, do argumento que depende de uma ou mais palavras serem usadas em sentidos diferentes, a gente tem um exemplo típico aqui da lógica. Uma formiga é um animal, né? Logo, uma formiga grande é um animal grande? Será? É uma falácia, porque uma formiga grande não é necessariamente um animal grande. Continua sendo um animal pequeno, porque a escala de um animal é diferente da escala de uma formiga, certo? 19º, a abordagem do preenchimento imaginativo. Como falácia, tomar uma ilação como certeza. Como exercício hipotético, diferenciar o que é fato do que é ilação. Então você pode ter uma abordagem onde você tem certos fatos, mas é um quebra-cabeças e você precisa fazer ilações, né? Quer dizer, eu não tenho todos os dados, então preciso construir uma narrativa com as peças que eu tenho aqui e formar uma hipótese.
Isso não significa que minha ilação, quanto, não aos fatos, não às peças que eu já tenho que são evidências e provas. Isso aí está aqui e não vou negar, não vou dizer que isso é ilação ou imaginação, elas estão aqui. Mas a partir delas eu faço uma ilação, eu preencho lacunas com minha imaginação e crio uma narrativa. Mas isso não significa que eu possa chamar minha ilação de fato, porque se eu fizer isso, eu estou cometendo uma falácia. Simples assim. Eu tenho alguns fatos sobre o caso Bolsonaro. Os assassinos da Marielle Franco eram vizinhos dele. Um pelo menos era, né? Não sei se os dois. Mas enfim, moravam perto. Muito estranho isso, tinha uma proximidade grande, é coincidência. Então tem algumas peças aqui que a gente pode, né, repensar. Mas é ilação dizer que Bolsonaro está envolvido ou supostamente fora o mandante do crime da Marielle Franco. Até porque isso não se encaixa do ponto de vista lógico. Porque qual era o problema do Bolsonaro com a Marielle Franco? Né? Que eles nem se conheciam, até onde eu sei. Então, eu não posso chamar ilação de prova. Nunca, jamais. Isso é falácia. Isso acontece muito em fake news de comunidade virtual. Né? Agora, 20. A retórica do isentão. Essa aqui é a última. Né? Mais uma vez, estamos diante de um termo completamente ambíguo. Isenção. Isenção é sempre ruim? Para você que chama todo mundo de isentão? Você que é de direita, esses canais de direita todos, cara, eu não assisto mais nenhum, literalmente. Tem um ou outro que eu assisto, né, confesso. Mas eu não sou inscrito em nenhum deles. E nem acho também que alguém desses caras venha assistir esse vídeo aqui também. Então, foda-se, né? O que acontece é que a maioria deles não percebe que esse é um termo ambíguo. Portanto, eu posso me isentar de fazer o mal, mas também posso me isentar de fazer o bem. Então, o mal não está em se isentar, jamais, nunca. Está na contingência e do como você se isenta de algo, se é bom ou se é ruim. Tudo depende do contexto. Mas a crítica, infelizmente, desses caras aí que chamam todo mundo de isenção, não considera isso. Então eles estão cometendo uma falácia. Massificados do jeito que eles estão cometendo falácia. Eu mostrei para vocês a imagem, né, do cara que agora quer ter um político de estimação. Meu Deus, cara. Olha só. Narrativa nivelada, onde todos falam a mesma coisa. É similar ao gadareno que estava possesso por uma legião. Eles falam a mesma coisa, mas eles fazem isso por conta de um arauto maior. Então esse pessoal ele não aceita que se apoie o presidente em uma coisa e seja crítico em outra. Essa não é uma postura conservadora, isso eu que estou dizendo, nem em 1 milhão de anos. Isso é uma postura conservadora. Isso é uma postura viciosa de elogismo. Por isso que eu sempre dizia, né, eu tinha alguns textos que eu escrevia num blog, onde eu já falava exatamente isso, que julgar alguém não é só criticá-lo temerariamente. Julgar temerariamente no sentido, olha como esse cara é um bosta, estou desconsiderando toda a vida dele, contexto, estudo e tudo mais, ele é um bosta. Estou julgando temerariamente. Isso é errado, é errado. Quer dizer, eu estou olhando pro cisco que está no olho do meu irmão, mas se esquecendo na trave que está no meu olho. Quem disse isso mesmo? Jesus, né? Pois é. Mas ao mesmo tempo, elogiar também pode ser algo repugnante, na medida que esse elogio é injusto. Te dou um exemplo aqui. Quando Stalin era pego por festivais, onde eles faziam lá na Rússia, a União Soviética, né, na época, para homenagear Stalin. Aí tinham crianças bailando diante do Stalin. Existiam músicas para homenagear o grande líder. Né? E aí quando você olha isso, agora em pleno século XXI, embora ainda haja cretinos que defendam o Stalin, você olha para aquilo e você sente a repugnância, aquele ar fétido, né? Você pensa, puxa vida, existem elogios que são repugnantes, porque são injustos, porque não fazem jus à realidade, porque não são retos. A gente pode errar, tanto em elogiar como em criticar. Isso aí é um fato, a gente é humano, né? Não tem jeito. Mas quando você tem uma postura viciosa, aí não dá, bicho. Desculpa, não dá. Só tem alguns pormenores que eu preciso esclarecer aqui. Eu não sou contra a militância. Porque se eu fosse contra a militância, eu estaria sendo muito burro diante da guerra política que existe e que não podemos desconsiderar. E aí entra o ponto que eu queria dizer aqui. Muita gente não percebe que o bem que eles fazem pode, na verdade, ser manifesto como um grande mal. Infelizmente, a gente tem que lidar com essa possibilidade. O que a gente acha que é bom, que é certo, pode, na verdade, não ser. Não é o Olavo que diz isso, que a gente tem que conhecer a herança das nossas ideias, quer dizer, da onde surgiu nossas ideias, rastrear historicamente nossas ideias. Porque pode ser que nossas ideias que a gente acha tão bonitas e belas não sejam tão belas assim. Né? Então,
É um processo de reflexão profundo. Eu, inclusive, assisti antes de ontem o Jardim das Aflições, e o que ele fala ali parece que destoa, sabe, do que eu estou vendo na direita que o apoia. Destoa muito, inclusive, né? Enfim. Bom, por isso, a necessidade de ser crítico, não só ao Bolsonaro, mas até a si mesmo. A questão não é ser crítico ao Bolsonaro, se pode ou não ser crítico ao Bolsonaro, a questão é ser crítico a si mesmo, cara. Sabe? E aí eu coloco aqui, mas a troco de que faria um exame da minha consciência se logo depois eu devesse acatar irrestritamente tudo que o político faz? Se eu acato tudo que o político faz, por que raios eu faria um exame da minha consciência? Não precisa. E aí isso aqui cai exatamente naquilo que a Hannah Arendt vai chamar de mal banal. Tem um vídeo que tá como destaque no meu canal, é só você entrar no meu canal, aí você vai ver o vídeo que já está em destaque, a origem do mal, uma coisa assim. Ela fala do esquema, da mecanicidade do que representava os totalitarismos. E de maneira alguma, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que a direita, ou que a militância da direita, queira algum tipo de totalitarismo. Jamais vou dizer uma coisa dessa, eu vou ser leviano a esse ponto. Pelo amor de Deus, o que eu estou dizendo é que a banalidade, que o mal ele se manifesta de uma forma banal, sem que você até se perceba. Você pode até achar que você está fazendo bem, e não é assim. Por isso a necessidade de, antes de criticar o presidente ou qualquer outro, fazer um exame, poderíamos dizer aí, até de consciência, né? Então, o que acontece? A articulação e estratégia é uma coisa, e é necessário mesmo. Mas a massa não está formalmente vinculada a estratégia nenhuma, a não ser por uma erística de um nível baixo e vergonhoso. Isso aí eu nunca vou apoiar, desculpa. Eu acho que ninguém nessa consciência faria, a não ser que esteja histérico e massificado. Vamos lá. Os arautos pensam e inflamam, a massa ouve e histericamente cumpre o cronograma. Isso acontece muito. Porém, há um ponto. Se admitimos que existe um inimigo terrível, que exige a união de forças, principalmente entre os conservadores, ao ponto de nos esquivarmos de nossas diferenças e até de revelarmos deslizes graves do governo, ou seja, nos isentar de falar dos deslizes graves por conta de um inimigo em comum. Porque o que importa agora é enfatizar num inimigo mais contingencial. E aí eles falam, corremos o risco de que esse inimigo volte ao poder. Isso não aconteceu na Argentina, certo? E aí, se ele voltar ao poder, estará tudo acabado. Bom, mas o que dizia então a direita sobre a alta cultura? Não vale mais? Que a alta cultura é um processo que se vale de longo prazo? E que é isso que nós temos que enfatizar, do ponto de vista de ensino e cultura? É claro que eu não sou a favor meu Deus do céu, de que haja uma coisa similar aqui no Brasil, que a esquerda volte ao poder na figura, por exemplo, de um petista chamado Haddad. Meu Deus, seria o fim do mundo para mim. E aí eu respondo da seguinte forma isso aqui. Muito bem, mas a questão aqui não é negar a articulação da esquerda, em vista de um projeto de poder que eles realmente têm. Nós negamos isso. Mas sim, o modo como uma articulação está sendo feita. Será que os fins justificam os meios? Encobrir delitos, atacar a reputação de antigos aliados, chamar qualquer um que discorda de traidor. Será que esses meios justificam o fim, que é eliminar da face da terra a direita? E será que a esquerda, aliás, e será que eliminar a esquerda é um projeto que existe na direita? Como assim? Mas que esquerda? Você pode dizer, não é esquerda propriamente dita, é o Foro de São Paulo. Aí beleza, aí concordo contigo. Mas os meios que estão sendo utilizados justificam os fins? E para finalizar, meus caros, eu digo o seguinte, obviamente que lobby não é crime, e se a direita faz lobby, não é crime nenhum. No entanto, grupos de pressão não estão acima da lei e da ética, e podem ser criticados. E na verdade o serão, e eles também acho que sabem disso, né? Façamos pressão, vamos usar de retórica, isso é política, ok. Mas não tenham a cara de pau de rogar por alta cultura, enquanto se valem de massificação e erística, criticando aqueles que usam heurística. E aí vocês sabem a diferença que eu faço aqui no meu canal de erística e heurística. Uma coisa é um argumento falso, outra coisa é um processo analítico. E colocando essas pessoas que usam do processo analítico e que não estão vinculados a essa agenda radical da direita, embora radicalismo possa ser válido ou não, dependendo da circunstância, não coloquem essas mesmas pessoas na vala comum, onde há comunistas, bandidos e o lumpen proletariado, porque não são a mesma coisa. E se você diz que você é burro. É só isso que eu tenho a dizer com este vídeo aqui.
Lembrando que eu prefiro não ficar atacando ninguém com nomes e citando um ou outro, porque cada pessoa ela vai se reavaliando, e se elas têm essa propensão a fazer uma análise de si mesmo, né, e não só da conjuntura política, acredito que eles podem sempre estar repensando as suas próprias posições, e por isso eu não vou ficar aqui atacando com nomes um ou outro ou determinada pessoa, tá bom? Então, tchau, é isso.